Eu li uma parte do livro de Ellen White chamado Terceiro Escrito de Ellen White e descobri uma parte que diz claramente assim, que Deus é tão bom, mas tão bom, que não criou nada que prejudicasse os seres humanos. Em Gênesis 1 todinho fala claramente de que Deus não criou certos tipos de animais. E uma coisa é certa, todos os animais que foram para a arca, foi Deus que criou. Todos os animais que foram para a arca, entraram na arca, como também os peixes e os frutos do mar, foram Deus que criou. Mas sabia que no terceiro escrito de Ellen White está revelado que o diabo, ou seja, Satanás, criou alguns tipos de animais que são conhecidos na Bíblia como pragas, ou seja, Deus é um Deus de amor. Ele não criou pragas, quem criou pragas foi o diabo. E o diabo criou pragas. E o diabo, ele, com suas artes, de misturar alguns elementos da natureza, ele, com suas artes, de criar suas artes mágicas, ele criou o primeiro casal de ratos, o primeiro casal de todo tipo de animais venenosos, como escorpiões, serpentes venenosas, aranhas são venenosos, sapos venenosos, todos os animais venenosos. Quem criou foi o diabo. O diabo criou também o primeiro casal de moscas, primeiro casal de muriçocas, de caramujos, primeiro casal de lesmas, primeiro casal de insetos, entre eles formigas de vários tipos. O diabo criou. Por isso que a formiga é tão imunda, E também, como eu já tinha dito, que criou o primeiro casal de ratos, primeiro casal de sanguessuga, caramujo, como também ele criou o primeiro casal de porcos, porque Deus abomina tanto os porcos que diz que nem no cadáver deve tocar, tá? No Antigo Testamento. E uma coisa é certa, gente, como também ele criou o primeiro casal de morcegos, criou o primeiro casal de todo tipo de inseto que é muito imundo e prejudica o homem. Entre eles, como tinha dito, está as moscas, está as muriçocas, está os mosquitos, todas essas bactérias, está as lesmas, os caramujos, as baratas. Ele criou também as baratas, o diabo. Mas como foi que ele começou a criar o diabo? Ele começou a criar depois, alguns anos depois do dilúvio. Foi praticamente 50 anos depois do dilúvio é que o diabo começou a criar esses animais que são tidos como pragas. Ele fez primeiro os casais desses animais que eu citei, que são pragas, e aí, é que eles deu o direito de se reproduzirem, como também o diabo criou toda a sorte de pulga, de carrapatos, E aí são também tidos como pragas. E eu digo mais, o diabo criou tudo isso com o fim de quê? De prejudicar apenas o homem, de prejudicar muito o homem, Aí tem gente que diz, oxê, e quem criou os urubus? Quem criou os animais, Os leões, os leões, as feras como os lobos. Será que foi o diabo também? Não. Porque os lobos, os leões, os tigres, os urubus foram criados por Deus. Porque faziam parte dos animais que estavam dentro das arcas e servem para limpar a terra. Mas, como eu disse aí, todos os animais, quer limpo ou quer imundo, que estavam dentro das arcas, foi criado por Deus.
mas cerca de 50 anos depois do dilúvio, é que o diabo começou a criar os primeiros casais desses insetos, né, e até mesmo de porcos e de ratos, que acabei de citar, com o fim de prejudicar o homem. É uma prova clara que Deus é amor e Deus não criou seres para prejudicar o homem, mas sim para o benefício, e tem suas funções. Mas quem criou as pragas, que está na Bíblia que esses animais são como as pragas, foi o diabo. Sabia que até as cobras venenosas, quem criou foi o diabo? Mas as cobras que não têm veneno, quem criou foi Deus. Mas as cobras venenosas também foram criadas pelo diabo, né? Mas as cobras sem veneno, quem criou foi Deus. Então fica claro que o que eu vi em Terceiro Escrito de Ellen White confirma tudo isso aí. Eu não me lembro a página, só sei que faz cerca de 1 ano e meio que eu estava lá na colina e o irmão me deu um livro e eu vi. E foi um dia suficiente, só um dia, para eu ver que realmente Deus me revelou mais uma vez, mais uma verdade que eu não tinha sabido antes. Porque se não fosse aquele irmão do alto da igreja do Alto da Colina, que tinha me emprestado um livro, por eu ter visto aí no Terceiro Escrito de Ellen White, uma parte aí eu não tinha descoberto. Então, o que eu vi no livro de Ellen White, Terceiro Escrito, realmente é verdade. Amém?